chegada do Rei. Hosana, Hosana. Cantam louvores em adoração. Hosana, Hosana. Autoridade Ele tem em suas mãos e reinará com grande retidão. Grande, eterno, supremo Senhor, forte, guerreiro, rendamos louvor. Todos exaltam ao Rei que chegou. Seguros estamos em seu grande amor. Louvemos ao Mestre que vida nos traz. Hosana, Hosana. Anunciemos seu reino eternal. Hosana, Hosana. Buscavam um rei que pudesse livrar e encontraram um rei que para sempre será. Grande, eterno, supremo Senhor, forte, guerreiro, rendamos louvor. Todos exaltam ao Rei que chegou. Seguros estamos em seu grande amor. Grande, eterno, supremo Senhor, forte, guerreiro, rendamos louvor. Todos exaltam ao Rei que chegou. Seguros estamos em seu grande amor. Grande, eterno, supremo Senhor, forte, guerreiro, rendamos louvor. Todos exaltam ao Rei que chegou. Seguros estamos em seu grande amor. Seguros estamos em seu grande amor. Seguros estamos. Hosana, 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 pra sempre. Boa noite, querida igreja. É com muita alegria no nosso coração que temos a oportunidade de louvar e bendizer o Senhor. Nós ficamos felizes porque Deus é o nosso alto refúgio. Mesmo em meio a tantas dificuldades que vivemos no momento presente, temos a certeza de que Ele é a nossa segurança, porque Ele julga a terra, porque Ele realmente dirige as nações. A palavra de Deus nos diz no Salmo 82, verso 8, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. É com a certeza do julgamento de Deus sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, principalmente em função do seu Filho bendito Jesus Cristo, que nós podemos estar aqui reunidos como igreja, porque junto aos eleitos de Deus não há condenação, e sim salvação. Portanto, nosso coração fica alegre, jubiloso de poder entoar louvores, de sermos alimentados pela palavra de Deus e irmos em missão, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de culto. Nós te agradecemos porque temos oportunidade, ó Deus, nesta noite, de poder bendizer a Cristo Jesus, nosso Salvador. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações, mas aceita, Senhor, a nossa adoração, porque te reconhecemos como o único verdadeiro Senhor, como o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Sabemos, ó Deus, que somos imperfeitos. Sabemos, ó Pai, que pecamos contra Ti. Mas, ó Deus, uma vez redimidos no sangue de Cristo, temos a oportunidade de perceber a grandiosidade do Teu poder,
de perceber a plenitude do Teu poder através do Espírito Santo, movendo os nossos corações. Usa-nos, ó Deus, nesse momento. Usa-nos, Senhor, como vasos nas Tuas mãos, para que possamos realmente perceber a grandeza da Tua graça e a maravilhosa luz do Teu ser sobre cada um de nós. Ilumina o nosso coração neste momento de culto. Nós te invocamos o nome, para que Tu estejas presente neste momento, a conduzir todas as partes desta liturgia, não somente, ó Pai, o nosso momento de adoração, de louvor, mas também a edificação da Tua palavra. Sê com a Tua igreja mais uma vez, aceita o nosso louvor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passou a moto. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em Joel, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Ainda assim agora mesmo, diz ao Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai-vos os vossos coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrependeis do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, e deixará, pois, assim uma bênção e uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai
e com a congregação ajuntai os anciões, reuni-vos os filhinhos e os que mamam. Saiam a noiva da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar e o orém, poupa o teu povo e o Senhor, e não entregues a tua herança aos próprios, para que as nações façam escarnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está seu Deus? Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade para o Teu povo. Mas entendemos, Senhor Deus, que tudo é feito segundo o Teu querer e a Tua misericórdia. Por isso nos humilhamos a Ti, pedimos, Senhor Deus, misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Tenha compaixão do nosso país. Nós sabemos que a Tua mão tem pesado, Senhor Deus, para o povo rebelde, mas nós, Seu povo, fazendo parte, Senhor Deus, desse mundo, nos suplicamos, Senhor Deus, que tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo, que essa doença veio, Pai, e tem castigado a muita gente.
Por isso nos humilhamos, Pai, para que o Senhor possa ter, Senhor Deus, misericórdia de cada um, Senhor Deus, desse país, do mundo, que também que eles se arrependam e reconheçam que existe um Deus bom e verdadeiro. Mas também, Pai, sabemos que Tu faz segundo o Teu querer, a Tua misericórdia. Entendemos isso e cremos em Ti. Por isso suplicamos, Senhor Deus, que a nossa igreja se converta, se coloque perante Ti, reconhecendo que Tu faz segundo a Tua vontade. Mas como povo Teu, como os filhos Teus, nos humilhamos e pedimos misericórdia para a nossa igreja, nossos irmãos, nossos parentes, familiares que necessitam de Ti, Pai. Coloca a Sua mão sobre a nossa vida, Senhor Deus, para que podemos, primeiramente, entender que Tu é bom e misericordioso. Mas também sabemos que nós temos que fazer a Tua vontade, Pai, para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos por tudo que Vós tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Salmo 84, do 1 ao 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que seja virtualmente, Pai. Agradecemos pela ferramenta que, mesmo assim, não estamos juntos presencialmente, porém o Senhor disponibiliza ferramentas para podermos aprender mais de Ti e assim sermos edificados, Senhor. Agradecemos pela mensagem que o Senhor Pastor Rogério vai passar agora. Agradecemos pela oportunidade, pelo dom da vida que o Senhor nos dá, pelo fôlego. Em Teu nome que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Então, depois deste período de adoração, contrição e louvor, vamos agora nos edificar na palavra de Deus. Nosso texto para hoje encontra-se em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o capítulo 6, verso 10. Embora o texto seja bastante longo, não nos demoraremos muito, porque o tempo mesmo não nos permite. Então nós deixaremos a última sessão como que uma explanação daquilo que fora o exemplo daqueles que se envolveram na obra de Cristo como embaixadores do reino. Portanto, 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, com o tema Jesus Cristo, o sacrifício da reconciliação do pecador com Deus. Jesus Cristo, o sacrifício da reconciliação do pecador com Deus. 2ª Epístola de Paulo, então, aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Até aqui, neste capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6, capítulo 6 ao 3. Depois daremos sequência, conforme afirmamos, para este tema: Jesus Cristo, o sacrifício da reconciliação do pecador com Deus. Nossa primeira divisão, então, encontra-se nos versículos 18 e 19. Depois teremos a segunda divisão nos versos 20 ao 21. E a terceira divisão, este período mais longo, do capítulo 6, de 1 a 10. Então, versos 18 e 19, onde já lemos, o texto sagrado nos diz: ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E pontuamos: sim, tudo provém de Deus. Deus proveu a reconciliação do pecador consigo mesmo, mediante Jesus. Realmente, uma verdade ainda pouco conhecida e experimentada. Novamente, tudo provém de Deus. Deus proveu a reconciliação do pecador consigo mesmo, mediante Cristo Jesus. Uma verdade ainda pouco conhecida
e pouco experimentada. Notemos então o porquê pontuamos desta forma os versos 18 e 19, que nos traz a ideia de que de fato tudo provém de Deus. Em termos de reconciliação, não haveria o homem condições de propor a Deus condições de paz. O homem não teria a mínima condição de estabelecer uma aliança com Deus, mas o contrário sim. Deus, a parte fiel, teria toda a condição de propor aliança com o pecador. Por isso tudo provém de Deus. O homem jamais teria condição, pelo seu estado pecaminoso em que se encontrava, estabelecer uma aliança que fosse digna do Deus Altíssimo, Santo. Então, tudo provém de Deus. Entretanto, ainda encontramos muita gente, muitos povos, com ideias acerca de Deus e de lhe aplacar a ira, e de lhe estabelecer alianças e sacrifícios e tantos outros meios religiosos para que de alguma maneira possam alcançar o favor de Deus ou da divindade em que creem. Entretanto, quando vamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos este Deus de amor se condescendendo com o pecador, com o homem pecador, com o homem caído, de maneira que de fato tudo provém de Deus. A reconciliação jamais poderia ser um ato humano, um ato de um homem. Ainda que ele se julgasse digno, ele estaria nascido em condições pecaminosas e pelo seu estado pecaminoso, pela sua essência, já não teria a mínima condição de propor uma aliança digna do Deus Santo, do Deus Altíssimo, daquele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Por isso, tudo provém de Deus. Entretanto, Deus, propôs a reconciliação no sangue de seu Filho, Jesus. E isto realmente ainda é pouco conhecido da humanidade. E esta experiência de reconciliação também é pouco conhecida. Por isso afirmamos e reafirmamos, segundo as Escrituras, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Especialmente este primeiro ponto, em que é necessário que olhemos com todo cuidado, porque nenhum homem pode arrogar-se ao direito de ser o mediador de uma aliança qualquer com Deus. Ele não o é. E isto soa mal, não só como arrogância, mas como rebeldia diante de Deus, porque Deus já estabeleceu o meio de reconciliação. Por isso pontuamos novamente, tudo provém de Deus. Deus proveu a reconciliação do pecador consigo mediante Cristo Jesus, uma verdade ainda pouco conhecida e experimentada. E aí, aqueles que foram reconciliados mediante este plano redentor de Deus em Cristo, estes mesmos, incluindo eu e você, fomos constituídos embaixadores. Esta palavra embaixadores, colocada aqui dentro do contexto apostólico, certamente vai se estender sobre toda a igreja como parte do reino de Deus na terra, trazendo a mensagem de reconciliação em Cristo Jesus. Por isso, vamos avançar no texto para os versos 20 e 21, que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós só somos feitos justiça de Deus quando estamos em Cristo Jesus, porque Jesus foi quem efetuou o ato de justiça que nos livrou da culpa, que nos livrou
de toda e qualquer sentença de morte que era sobre nós em decorrência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Todos estávamos condenados à morte, e a reconciliação veio por meio de Cristo para que a inimizade fosse resolvida mediante o sangue de Jesus, sua vida derramada em nosso favor. Aí pontuamos então os versos 20 e 21. Somos embaixadores em nome de Cristo, somos revestidos da justiça que provém da fé em Jesus, representamos seu reino e as condições para a reconciliação. E quais são as condições para a reconciliação? O arrependimento e a fé em Jesus. Somos embaixadores do reino, não para explorar fé alheia. Não somos embaixadores do reino para abrirmos um banco e guardarmos em depósito riquezas deste mundo. Não somos embaixadores do reino para adquirirmos propriedades e latifúndios, quer no Brasil, pelo mundo afora, como muitos fazem. Muitos fazem. Aliás, foi um erro crucial da igreja. Igreja com I maiúsculo, enquanto instituição universal, quando se apropriou de campos e propriedades, inclusive com uma teologia do medo, para que as pessoas doassem suas propriedades com o intuito de irem para o céu. E toda aquela chefia, os chefes da igreja, não somente ensinavam tais doutrinas, como aterrorizavam proprietários de fazendas. E nós sabemos quem é o maior latifundiário deste planeta. Sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana tem sim um latifúndio enorme pelo planeta. E pergunto, é papel da igreja ter latifúndio, fazendas e propriedades pelo mundo afora? Certamente não. Não. Mas o que nós encontramos? Que nós somos embaixadores do reino para a reconciliação do pecador com Deus. E disto Deus nos cobrará. É porque isto faz parte da essência da vida da igreja. O maior tesouro que temos sobre este planeta são as pessoas. E elas precisam experimentar o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, para que da inimizade elas se reconciliem com Deus, se voltem para Deus. O intuito de Deus ao criar o homem era para que o homem fosse um jardim de delícias para Deus, onde houvesse harmonia entre a criatura e o seu Criador, pai e filho. E isto foi rompido. A inimizade entrou ali e proveu a morte. E Cristo Jesus é o meio pelo qual Deus estabeleceu para a reconciliação. E uma vez reconciliados, constituídos embaixadores, fomos constituídos embaixadores do reino, para pregoar o arrependimento, o dia aceitável, que se chama agora, segundo o texto que nós vamos já adentrar, o dia que se chama hoje. E aí então, os embaixadores do reino, é necessário que não somente tenham uma palavra adequada, verdadeira, consoladora, mas também um comportamento condigno com a vocação a que fomos chamados. Daí a parte mais extensa deste texto, mas quero novamente fazer alusão aos versículos 20 e 21, acerca do que pontuamos. Somos embaixadores em nome de Cristo, somos revestidos da justiça que provém da fé em Jesus. Não temos justiça própria, nós fomos justificados no Cordeiro, não mediante justiça própria. Deus nos atribuiu justiça mediante a fé em Cristo Jesus, e isto é dom de Deus. Ele nos presenteou com esta graça de crermos em Cristo para a nossa reconciliação com o Pai. Por isso então, revestidos da justiça que provém da fé em Jesus, representamos o seu reino e as condições para a reconciliação. E as condições para a reconciliação?
o arrependimento e a fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é Jesus. Cristo Jesus, homem. Este é o nome que tem poder de romper com a inimizade e estabelecer novamente a comunhão do pecador com Deus. Pecador redimido, pecador perdoado com o Pai. Por fim, a última divisão, capítulo 6, versos de 1 a 10, conforme prometemos. E aí, podemos nos incluir juntamente com a linguagem apostólica. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pontuamos. Não recebais a graça de Deus em vão. E agora o que se segue é exatamente para clarear essa ideia de que se não deve receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo do ponto de vista material, mas possuindo tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E esta conduta dos versos 1 ao 10 é para que não recebamos a graça de Deus em vão. Não temos aqui no elenco das experiências dos apóstolos férias, regalo, churrascada, não tem nada disso aqui. Mas tem um caminho bem traçado que faz com que nós reconheçamos a seriedade que é viver para Cristo. Não estamos aqui a censurar, nem tampouco a dizer que essas coisas sejam pecado. Não. Mas também a Bíblia não está falando de vida de fruição, como alguns apontam por aí, como que dizendo que o crente deve ter uma vida como se estivesse num paraíso. Não está escrito isso aqui não. Mas aponta para uma vida de luta, aponta para uma vida de vitória, aponta para uma vida de perigos, aponta para uma vida em que o nosso posicionamento seja para que a graça de Deus não seja recebida em vão. Então as experiências são muitas. E quer saber? Muito mais tentador é se desviar do caminho quando se está saudável do que quando se está à beira da morte. É muito mais provável alguém abandonar a fé por conta da muita riqueza do que quando está para repartir um bife para 8 pessoas. Sim, nas dificuldades, quando Deus permite e a sua graça nos atinge, a gente olha para o alto, lugar do nosso socorro. O nosso coração fica contrito, nós nos humilhamos, e isto é um santo remédio quando Deus aplica às nossas vidas. Não a pobreza em si,
mas aquela mão que vem de Deus sobre nós e nos aperta, e nos molda, e nos faz enxergar que sem Ele nada somos, mas que com Ele é tal como o texto diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Quem tem Cristo Jesus ao seu lado tem tudo, tudo. Por isto, as palavras conclusivas para hoje, com este tema: Jesus Cristo, o sacrifício da reconciliação do pecador com Deus. Concluindo então, pego as mesmas palavras do apóstolo, dos versículos 14, neste mesmo capítulo 6, até o verso 17, até capítulo 7, verso 1. É a seção final deste pensamento, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ele não está mudando de assunto, como dizem alguns. Não, o assunto é o mesmo. Não recebais a graça de Deus em vão. E dentro desta temática ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos e os demônios? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Concluímos então: a graça de Deus deve ser recebida com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com vista ao aperfeiçoamento de todos os santos, de todos os crentes, de todos os que professam o bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso então, somos sim embaixadores do reino. Nós sim anunciamos a reconciliação do pecador com Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus, de forma que Jesus Cristo, sim, o sacrifício da reconciliação do pecador com Deus, manifestado no Gólgota, no Morro da Caveira, e de lá para cá não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo, o sacrifício aprovado, o sacrifício que realmente foi feito em favor da humanidade, especialmente dos que creem. Que Deus nos abençoe neste ministério, em propagar com voz altiva, com amor, temor, o caminho de Deus, o caminho da reconciliação, o caminho da vida, o caminho com Cristo. Amém.
Pai amado, nós agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, nos dá a conhecer o caminho da reconciliação em Cristo Jesus. Vivemos, ó Deus, em tempos difíceis, em que as pessoas, ó Deus, vivem assustadas por tudo que anda acontecendo, ó Deus, em nosso mundo, em nosso planeta, que na verdade é Teu. E nós, ó Deus, nos colocamos sob os Teus cuidados, rogando que a igreja jamais venha se calar, mas venha, ó Deus, a anunciar, por meio deste ministério santo que o Senhor nos legou, o ministério da reconciliação, possamos falar de Cristo, falar, ó Deus, do arrependimento e da fé em Jesus, e da bênção que é, ó Pai, viver segundo a graça que o Senhor, ó Deus, em Cristo nos propiciou. Que nenhum de nós venhamos receber a graça do Senhor em vão, mas que realmente venhamos a nos apartar deste mundo, ó Deus, em tudo aquilo que significa perigo para a nossa comunhão contigo, tudo aquilo que significa impureza, tudo aquilo que significa caminho profano. Dá-nos, ó Deus, viver diante de Ti como filhos benditos que compreenderam o sacrifício de Jesus na sua inteireza e que o Senhor mesmo venha aplicar em nossas vidas. Tenha misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia, Deus, daqueles que sofrem, tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão sob tratamento. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos, agradecemos, oramos em nome de Jesus. Suplico, ó Deus, também pelas criancinhas, pelos pais, por esse estado de sítio em que vivemos, e que esta escalada da morte seja contida, sobretudo pela Tua mão poderosa. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Recebei a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Amém.